A paz do Senhor e o amor de Maria esteja com todos vocês. A explicação destes capítulos está no canal do Padre Daniel Ribeiro. No primeiro comentário fixado neste canal, você tem dois links. O primeiro é o do nosso grupo de WhatsApp. Caso você queira entrar, será muito bem-vindo. É só clicar no primeiro link. E no segundo link é o canal do Padre Daniel Ribeiro, que contém todas as explicações de todos os capítulos que estão sendo lidos. Peço por gentileza que você se inscreva neste canal, que deixe seu like e um breve comentário. Isso é muito importante neste canal, porque é assim que nós evangelizamos e levamos a palavra de Jesus para mais pessoas. Então eu conto realmente com a sua ajuda. Quem não tiver criatividade, coloca 2 coraçõezinhos para Jesus. Isso vai ajudar muito que Jesus possa ser levado para mais pessoas. Josué, capítulo 9. Astúcia dos Gabaonitas. A notícia de tais acontecimentos, todos os reis de além do Jordão, da montanha e da planície, do litoral, do Mar Grande, defronte do Líbano, os heteus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus, coligaram-se para combater Josué e Israel. Mas os habitantes de Gabaon, sabendo o que Josué tinha feito a Jericó e a Ai, usaram de astúcia. Puseram-se a caminho, munidos de provisões, seus jumentos carregados de sacos velhos e odres de vinho rotos e recozidos. Levavam nos pés calçado muito velho e remendado. Vestiam-se de roupas muito usadas, e o pão de suas provisões estava seco e estragado. Foram assim ter com Josué no acampamento de Gálgala e disseram-lhe, bem como todo o Israel: viemos de uma terra longínqua, fazei aliança conosco. Os israelitas responderam, talvez habiteis perto de nós, como, pois, poderíamos fazer aliança convosco? Mas eles disseram a Josué, somos teus servos. Josué disse-lhes, quem sois vós? De onde vindes? Eles responderam-lhes, teus servos vêm de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor, teu Deus, pois ouvimos falar dele e de tudo que ele fez no Egito, e de como tratou os 2 reis dos amorreus além do Jordão, Seom, rei de Ezebom, e Og, rei de Bazã, que moravam em Astarote. Por isso, nossos anciãos e todos os habitantes de nossa terra nos disseram, tomai convosco provisões para o caminho, ide ao seu encontro e dizei-lhes, somos vossos servos. Portanto, fazei aliança conosco. Vede o nosso pão, nós o tínhamos tomado quente quando partimos de nossas casas para vir ter convosco. Ei-lo como está agora seco e mofado. Esses odres de vinho que tínhamos enchido novos, agora estão rotos e descosidos. Nossas vestes e nossos calçados estão gastos por causa da longa viagem que fizemos. Os israelitas, sem ter consultado o Senhor, aceitaram as suas provisões. Josué concedeu-lhes a paz e fez com ele uma aliança.
que lhe assegurava a vida. E os principais da Assembleia confirmaram-na com juramento. 3 dias depois deste tratado, souberam que aquela gente era vizinha e habitava no meio deles. Então, os israelitas puseram-se a caminho e ao 3º dia chegaram às suas cidades, cujos nomes são estes: Gabaon, Cafira, Berot e Cariataim. Eles não os feriram por causa do juramento que lhes tinham feito os principais da Assembleia, em nome do Senhor, Deus de Israel. E toda a Assembleia começou a murmurar contra eles. Eles responderam: fizemos-lhes um juramento em nome do Senhor, Deus de Israel, e não podemos tocar neles. Eis, porém, como havemos de tratá-los. Respeitaremos suas vidas, para que não se excite contra nós a ira do Senhor, se faltarmos ao juramento. Ficarão vivos, declararam os chefes, mas serão empregados em cortar lenha e carregar água para toda a Assembleia. Inteirado da decisão dos chefes, Josué convocou-os e interpelou-os: por que nos enganastes, dizendo que éreis de uma terra longínqua, quando habitáveis no meio de nós? Agora, malditos sejais, vossa servidão não cessará jamais, e continuareis a cortar lenha e a carregar água para a casa do meu Deus. Eles responderam a Josué: a nós, teus servos, chegou a notícia de que o Senhor teu Deus havia ordenado a Moisés, seu servo, que vos desse toda a terra e exterminasse todos os seus habitantes diante de vós. Tivemos, pois, muito medo à vossa aproximação, e temendo por nossas vidas, tomamos este expediente. Agora, eis-nos em tuas mãos. Tratamos como te parecer justo e bom. Fez Josué como tinha dito e livrou-os das mãos dos filhos de Israel, que não os mataram. Determinou naquele dia que fossem empregados no serviço da comunidade e no altar, cortando lenha e carregando água para o lugar que o Senhor escolhesse. Funções que exercem ainda hoje. Vitória de Josué perto de Gabaon. Capítulo 10. Sabendo Adonisedeque, rei de Jerusalém, que Josué se tinha apoderado de Ai e havia votado ao interdito, que fizera a Ai e a seu rei como tinha feito a Jericó e a seu rei, e que os Gabaonitas tinham feito paz com Israel e habitavam com ele, teve grande medo. Gabaon era, com efeito, uma grande cidade, uma cidade real, maior que o Ai, e toda a sua população muito guerreira. Adonisedeque, rei de Jerusalém, mandou dizer a Orã, rei de Hebron, a Farão, rei de Jarmut, a Jáfia, rei de Laquis, e a Dabir, rei de Eglon: vinde comigo e ajudai-me a ferir Gabaon, porque fez paz com Josué e os israelitas. Unidos assim, os 5 reis dos amorreus,
o rei de Jerusalém, o rei de Hebrom, o rei de Jarmut, o rei de Laquis e o rei de Eglon saíram com todos os seus exércitos e acamparam diante de Gabaon, sitiando-a. Os habitantes de Gabaon enviaram então a seguinte mensagem a Josué, que estava acampado em Gálgala: não abandones os teus servos, vem ao nosso encontro sem demora, traze-nos socorro e livra-nos, porque todos os reis dos amorreus da montanha se coligaram contra nós. Josué subiu de Gálgala com todos os seus guerreiros e todos os seus valentes. O Senhor disse-lhe: não os temas, porque os entreguei em tuas mãos, nenhum deles te poderá resistir. Josué, tendo passado toda a noite a subir de Gálgala, caiu de repente sobre eles. O Senhor semeou no meio deles o terror diante de Israel, e este infligiu-lhes uma terrível derrota diante de Gabaon, e perseguiu-os pelo caminho que sobe a Bet-Horon, batendo-os até Azeca e Maceda. Enquanto fugiam diante de Israel, na descida de Bet-Horon, o Senhor mandou sobre eles do céu uma tempestade de granizo até Azeca, e foram mais numerosos os que morreram sobre essa chuva de pedras do que os que pereceram pela espada dos israelitas. Josué falou ao Senhor no dia em que ele entregou os amorreus das mãos dos filhos de Israel e disse, em presença dos israelitas: Sol, detém-se em Gabaon, e tu, ó lua, no vale de Ai-Alon. O sol parou e a lua não se moveu até que o povo se vingou de seus inimigos. Isso acha-se escrito no livro do justo. O sol parou no meio do céu e não se apressou a pôr-se pelo espaço de quase um dia inteiro. Não houve nem antes, nem depois, um dia como aquele em que o Senhor tenha obedecido à voz de um homem, porque o Senhor combatia por Israel. Depois disso, Josué, com toda a sua tropa, voltou para o acampamento de Gálgala. Ora, os 5 reis tinham fugido e tinham se escondido numa caverna em Maceda, e noticiaram-no a Josué. Foram encontrados os 5 reis escondidos numa caverna em Maceda. Josué respondeu: rolai grandes pedras para a entrada da caverna e ponde homens junto a ela em guarda. Vós, porém, não vos detenhais, mas persegui vossos inimigos. Não os deixeis entrar em suas cidades, porque o Senhor vosso Deus os entregou em vossas mãos. Tendo Josué e os israelitas acabado de massacrá-los até o extermínio, apenas uns poucos puderam escapar e recolher-se às suas cidades fortes. Todo o povo voltou tranquilamente ao acampamento, junto de Josué em Maceda, e ninguém se atreveu a abrir a boca contra os filhos de Israel. Josué disse então: abri a entrada da caverna
e trazei-me os 5 reis que estão lá. Assim o fizeram. Foram tirados da caverna os 5 reis: o rei de Jerusalém, o rei de Hebrom, o rei de Jarmut, o rei de Laques e o rei de Eglon. Quando foram conduzidos a Josué, ele chamou todos os homens de Israel e disse aos chefes dos guerreiros que o tinham acompanhado: aproximai-vos e ponde o pé sobre o pescoço destes reis. Tendo-se eles aproximado e posto o pé sobre o pescoço deles, disse-lhes de novo: não temais, nem tremais. Tende coragem e sede fortes, porque assim que fará o Senhor a todos os inimigos que haveis de combater. Dizendo isso, Josué feriu-os de morte e suspendeu-os em 5 árvores, onde estiveram até a tarde. Ao pôr do sol, mandou que fossem descidos das árvores e lançados na caverna onde se tinham refugiado, e puseram à entrada grandes pedras que ali se encontram ainda hoje. Conquista das cidades do sul. No mesmo dia, apoderou-se Josué de Maceda e passou-a a fio de espada, juntamente com seu rei. Votou ao interdito a cidade com todo ser vivo que nela havia, sem nada poupar. E fez ao rei de Maceda como tinha feito ao rei de Jericó. Passou em seguida com todo o Israel a Libna e atacaram-na. O Senhor entregou-a com seu rei nas mãos de Israel, que passou a fio da espada a cidade com todo o ser vivo que nela havia, não deixando escapar nenhum. E fez ao seu rei como tinha feito ao rei de Jericó. De Libna passou Josué com todo o Israel a Laques, onde levantou o seu acampamento, sitiando-a. O Senhor lhe a entregou, e Israel apoderou-se dela no 2º dia, passando-a a fio da espada com todo o ser vivo, como tinha feito a Libna. Então Orã, rei de Gazer, veio em socorro de Laques, mas Josué o derrotou com todo o seu povo até o extermínio completo. De Laques passou Josué com todo o seu povo a Eglon. Levantaram ali o seu acampamento e atacaram-na. Tomaram-na no mesmo dia e passaram-na a fio da espada, votando ao interdito todo ser vivo, como tinha feito a Laques. Subiu em seguida com todo o Israel de Eglon a Hebrom e atacaram-na. Tomaram Eglon e passaram a fio da espada a cidade com seu rei, seus arrabaldes e todo ser vivo, sem nada deixar escapar, como tinham feito a Eglon. A cidade foi votada ao interdito, como todo ser vivo. Dali, Josué, com todo Israel, voltou-se contra Dabir e atacou-a. Apoderou-se dela juntamente com seu rei e passou-os a fio da espada. Voltou ao interdito toda a alma viva que nela se achava, sem nada poupar. E fez a Dabir e ao seu rei como tinha feito a Hebrom e a Libna com seus reis. Josué feriu toda a terra, a montanha, o Neguebe,
a planície, as colinas, com todos os seus reis, sem poupar ninguém, votando ao interdito tudo o que respingava, segundo a ordem do Senhor, Deus de Israel. Tudo foi assim ferido por Josué, de Cades Barne a Gaza, toda a terra de Gósen até Gabaon. Josué apoderou-se de uma só vez deste país e de seus reis, porque o Senhor, Deus de Israel, combatia por eles. Depois voltou Josué com todo o Israel para o acampamento de Gálgala. Batalha nas águas de Merom, capítulo 11. Jabim, rei de Azor, tendo notícias de todos estes acontecimentos, enviou mensageiro a Jobabe, rei de Merom, ao rei de Semerrom, ao rei de Acsaf, aos reis do norte da montanha e da planície ao sul de Genezaré, na planície e nos planaltos de Dora, ao ocidente, aos cananeus do oriente e do ocidente, aos amorreus, aos iteus, aos ferezeus, aos jebuseus na montanha, aos heveus ao pé do Hermon, na terra de Masfá. Entraram então em campanha com todos os seus exércitos, povo numeroso como a areia da praia do mar, com sua cavalaria e grande número de carros. Todos estes reis juntaram-se e vieram acampar juntos, perto das águas de Merom, para combater Israel. O Senhor disse a Josué: não os tema, porque amanhã, a essa mesma hora, eu os lançarei, ofegantes, diante de Israel. Cortarás os jarretes dos seus cavalos e queimarás os seus carros. Josué atacou-os repentinamente com todos os seus guerreiros, junto às águas de Merom, e precipitou-se contra eles. O Senhor entregou-os na mão de Israel, que os bateu e os perseguiu até Sidom, a grande, até as águas de Mazerefote, até o vale de Masfá, para o oriente, e feriu-os até que não ficou um só. Josué tratou-os como o Senhor lhe tinha dito. Cortou os tendões dos cavalos e incendiou seus carros. Novas conquistas. Voltando, nessa mesma época, Josué tomou Azor e matou à espada seu rei, porque Azor era antigamente a capital de todos estes reinos. Passaram a fio da espada toda a alma viva nessa cidade e votaram-na ao interdito. Nada ficou de tudo o que tinha vida e incendiou Azor. Tomou também Josué todas as cidades desses reis coligados e passou-as na fio da espada, votando-as ao interdito como Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado. Entretanto, Israel não incendiou nenhuma das cidades situadas nas colinas, exceto Azor, que Josué queimou. Os filhos de Israel apossaram-se de todos os despojos dessa cidade e dos rebanhos. Quanto aos homens, porém, massacraram-nos todos com a espada até exterminá-los completamente, sem deixar ninguém com vida. Como o Senhor tinha ordenado a Moisés, seu servo, assim Moisés ordenou a Josué. E este
tudo executou, sem nada omitir do que o Senhor tinha prescrito a Moisés. Conquistou assim Josué toda a terra, a montanha, o Neguebe, o território de Gósen, a campina e a planície, o planalto de Israel e suas campinas, desde a montanha nua, que sobe para Seir, até Baal-Gad, no vale do Líbano, ao pé de Hermon. Tomou todos os seus reis, feriu-os e matou-os. Durante muito tempo combateu Josué contra estes reis. Não houve cidade que se rendesse pacificamente aos israelitas, exceto os heveus de Gabaon. Foi necessário que se tomasse tudo à força, porque era o desígnio do Senhor que se endurecesse o coração destes povos e que combatessem Israel. Deste modo, Israel pôde votá-los ao interdito sem piedade e exterminá-los, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Naquele tempo, Josué marchou contra os Enassim da montanha e os exterminou em Hebron, em Dabir, em Anabe e em toda a montanha de Judá e de Israel, e votou-os ao interdito com suas cidades. Não ficou um só Enassim na terra dos filhos de Israel. Só ficaram alguns em Gaza, em Gat e em Azoto. Conquistou, pois, Josué toda a terra, como o Senhor tinha dito a Moisés, e deu-a em herança a Israel, repartindo-a segundo suas tribos. E a terra repousou da guerra. Lista dos reis vencidos. Capítulo 12. Estes são os reis que os israelitas derrotaram e cujos territórios ocuparam além do Jordão, para o nascente, desde a torrente de Arnon até o monte Hermon, com a planície ao oriente. Seom, rei dos amorreus, em Ezebom. Seu domínio estendia-se desde Aroer, à margem da torrente do Arnon, e desde o meio da torrente sobre a metade de Galaad, até a torrente do Jaboque, fronteira dos Amonitas, e desde a planície até o mar de Genezaré, ao oriente, e até o mar da planície, o mar salgado, para o lado oriental, pelo caminho que vai a Bet-Gesimot, e do lado meridional até o pé das encostas do monte Fasga. Em seguida, a terra de Og, rei de Bazã, um dos sobreviventes dos Refaíns, em Astarot e Edrai, que reinava sobre a montanha de Hermon, sobre Saleca, sobre todo Bazã, até a fronteira dos Gessurreus e dos Macateus, até o meio de Galaad, limite de Seom, rei de Ezebom. Moisés, servo do Senhor, e os filhos de Israel derrotaram-nos. E Moisés, servo do Senhor, deu sua terra aos Rubenitas, aos Gaditas e meia tribo de Manassés. Estes são os reis da terra que Josué e os israelitas derrotaram aquém do Jordão para o ocidente, desde Baal-Gad, no vale do Líbano, até a montanha nua que sobe para Seir. Josué deu essa terra em possessão às tribos de Israel, dividindo-as segundo suas famílias, tanto na montanha como nas planícies, e sobre as colinas no deserto e no Neguebe. Todo
toda a terra dos Heteus, dos Amorreus, dos Cananeus, dos Ferezeus, dos Heveus e dos Jebuseus. Foram eles o rei de Jericó, o rei de Ai, perto de Betel, o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmut, o rei de Laques, o rei de Eglon, o rei de Gazer, o rei de Dabir, o rei de Gazer, o rei de Ormã, o rei de Arad, o rei de Lebna, o rei de Odolam, o rei de Maceda, o rei de Betel, o rei de Tafua, o rei de Ofer, o rei de Afec, o rei de Saron, o rei de Meron, o rei de Assor, o rei de Semeron, o rei de Aksaf, o rei de Tanak, o rei de Megido, o rei de Cádiz, o rei de Jecnaã, no Carmelo, o rei de Dora sobre os altos de Dora, o rei de Goim em Galgalam, o rei de Tersa, ao todo 31 reis. Continuamos amanhã. Pessoal, quem ainda não deu o seu like, por favor, deixa um likezinho. Isso vai ajudar tanto nessa divulgação desses vídeos e na leitura da Bíblia para aqueles que, infelizmente, ainda não a conhecem. Posso contar com vocês? Tenho certeza que sim. Muito obrigada. Até amanhã. E não se esqueçam, no primeiro comentário desse vídeo fixado, tem 2 links. O primeiro link é o nosso grupo de WhatsApp. E o segundo link é a explicação, é o canal do YouTube do Padre Daniel Ribeiro, com a explicação justamente desse e de todos os outros capítulos que foram lidos aqui. Que Deus te abençoe. Até amanhã.